Olá, turma, tudo bem? Hoje nós iremos dar continuidade ao estudo de sistema de numeração decimal, especificamente falando do indo-arábico. Vocês vão responder essa primeira questão, onde vocês vão fazer a leitura desse texto, que vai falar um pouco mais da origem deste nome. No item A, vocês vão, após a leitura, preencher esses quadrinhos na contagem dos números indo-arábicos. Já está iniciado aí do 0, 1, 2, 3, vocês vão dar continuidade até o final, tá certo? Que são as representações numéricas, os nomes que a gente já conhece, são estes números que são os números indo-arábicos, tá? No item B, vocês vão responder o sistema de numeração no sistema decimal, que é de 10 em 10. Então, abaixo, mostra em cada quadrinho, em cada retângulo, a representação do material dourado, e vocês vão colocar ao que se pede nesse tracinho aí, acima do material dourado. Por exemplo, no cubinho é uma unidade, já está respondido. Aí, na barra, está dizendo que é uma dezena. Uma dezena, você vai dizer tem quantas unidades. Vocês vão responder que uma dezena tem tantas unidades. Na placa, que é uma centena, está perguntando tem quantas dezenas, ou seja, de 10 em 10, certo? E no último, que é o cubão, que é um milhar, está perguntando tem quantas centenas. Ou seja, na placa de uma centena, está perguntando tem quantas barras, né? Que é uma dezena. Você vai responder. É só olhar do lado que vocês vão ver a figura para fazer essa demonstração. E no milhar, são placas. São quantas placas para formar, né? No caso, 1000 unidades. Cada placa tem tantas unidades. Vou até dar uma dica, né? Uma placa, que é uma centena, tem 100 unidades. Então, vocês vão ver que uma centena, que são 100 unidades, só que no último de 1 milhão, aí, de 1 milhar, ele não está pedindo unidades, está pedindo centenas. São quantas placas? Dá para raciocinar e dá para fazer. Continuando, vocês vão responder a segunda questão, tá certo? Vai perguntar aí qual é o maior número de um algarismo. Lembrando que os algarismos começam do zero e termina no... Não posso dar a resposta, mas é um algarismo, um número. Qual é o maior número de um algarismo, que só tem um número, tá certo? Um exemplo, o 11. O 11 tem dois algarismos, é 1 e 1. Então, qual é o número que ele é maior na sua representação, onde só aparece um número? No item B, ele está perguntando qual é o menor número de dois algarismos. No caso aí de dois algarismos, tem que ter dois números, um na frente e o outro atrás, que é a unidade e a dezena. Tá certo? Qual é o menor? No item C, vai perguntar que número de dois algarismos podemos formar com os algarismos 1 e 8. Nesse caso, você pode repetir os números, certo? De dois algarismos. Por exemplo, vocês podem usar o 11 e podem usar o 88. Pode usar também, tá certo? E com relação ao 1 e 8, você bota um na frente e o outro atrás e você vai ver as formas de números que vão ser formados com esse 1 e esse 8. Se não me falha a memória, vai ter 4 números de dois algarismos ou mais, mas no mínimo tem 4, tá bom? No item D, qual é o maior número de 3 algarismos? Vocês vão imaginar o maior que tem 3 algarismos. São 3 números, unidade, dezena e centena. Vocês vão imaginar aí que número é esse. E no item E, qual é o menor número de 4 algarismos? Tem que ter 4, certo? Que é unidade, dezena, centena e unidade de milhar. São 4 números. Qual é o menor entre eles? Vocês vão tentar fazer isso, eu acredito que vocês vão conseguir. Na terceira questão, uma questão que envolve cédulas. Vocês vão fazer as associações e as comparações. O item A, quantas moedas de... Aí você vai ver o valor da moeda, formam R$10. O item B... Tem 2 cédulas de 100, podem ser trocadas por quantas cédulas de R$10? Vocês vão colocar aí a quantidade. Aí vocês estão vendo uma cédula de 100, 2 de 10, né? R$120. Podem ser trocadas por quantas moedas de R$1?
E o item D, quantas cédulas de R$ 100 formam R$ 1.000? Aí responde a quarta questão. Lembrando que nessa caixinha contém 1.000 chaveiros, tá certo? Para vocês responderem a questão 4, vocês podem voltar aqui na questão, no item B da questão 1, onde tem as representações aí do material dourado, das centenas, do milhar e das dezenas, né? E vocês vão ter uma ideia para responder essa quarta questão, tá bom? Então fica aí essa atividadezinha falando do sistema de numeração decimal, que é a representação dos números indo-arábicos. Uma atividade relevante, acredito que vocês vão conseguir responder, tá? Fica aqui o meu abraço e fica aguardando a devolutiva de vocês. Essa atividade está no livro de vocês, tá bom, gente? Só esse lembrete, ó, página 12 e página 13. Vocês podem responder no livro, ou seja, deve responder no livro. E tira foto e manda para mim, tá bom? Forte abraço e até mais.